Olá, seja muito bem-vindo de volta. Na aula passada, nós conversamos sobre autoestima. A importância de você se olhar, a importância de você se observar, porque assim, dificuldades nós vamos ter o tempo inteiro. E lembra da pergunta? Essa situação é uma oportunidade de eu desenvolver o que em mim? Como a própria figura, mais uma vez, está te trazendo. Quem carrega a dor também possui elementos para curá-la. Então é se olhar de uma forma não tão pesada, não tão leve. Quais os desafios que se repetem? Quais os buracos que eu continuo caindo? E olhar para tudo como aprendizado. Nem se chicotear demais, nem se chicotear de menos. Então, um dos pilares que mais influenciam a resiliência tem a ver com essa autoimagem. É se olhar de forma mais equilibrada. E hoje a gente vai entrar num pilar super importante, que é o otimismo. Você se considera uma pessoa otimista? Ou você se considera uma pessoa realista? Tem uma diferença grande, porque tudo que te acontece vai depender da forma como você interpreta. Não é o que te acontece que te derruba. O que te derruba é a forma como você interpreta o que te acontece. Só um momento. Ivan, não vai sair esse som aí? Não? Tá. É o que te acontece. Então, qual é a lente que você está usando nesse dia a dia para enxergar os acontecimentos? Eles são muito pesados? Então, quais são os indicadores de uma pessoa otimista? Ela aponta os fatos, ela não reclama. Isso quer dizer o quê? Ah, quebrou a cadeira, quebrou a mesa, a porta está emperrada, fala assim, olha, a cadeira quebrou. A mesa precisa ser consertada. Não a porcaria da cadeira, essa mesa velha. É não agregar adjetivos às situações, falar simplesmente do que aconteceu, apontar os fatos. Fulano chegou 15 minutos após o horário. Está acontecendo alguma coisa? Não, fulano é preguiçoso, fulano é irresponsável. Cuidar com os rótulos, porque daí vira uma reclamação. E a energia da reclamação é muito ruim. E dispara toda uma falta de vontade, sabe? Quando eu começo a enxergar o que não dá certo, ao invés de enxergar o que dá certo e o que não dá certo, equilibrar essa balança. Então a reclamação tem um peso muito grande. Consegue limitar o problema. O que quer dizer isso no dia a dia? É um exercício bastante desafiador. Aconteceu um problema no seu trabalho. Deixa eu tentar resolver. Tem alguma coisa que eu possa fazer aqui no meu trabalho? Vai e faça. Saiu do trabalho, não leve para casa. Porque isso é o que as pessoas têm um grande desafio. Porque daí fica levando o problema de um lugar para o outro. Teve um problema em casa? Vai para o trabalho, leva o problema. Teve um problema no trabalho? Vai para casa, leva o problema e sai arrastando, contaminando todo mundo que passa pelo seu caminho. Isso é péssimo. Então, a pessoa mais otimista, ela consegue, de novo, é fácil? Não, não é fácil, mas é treino. Por que eu sempre digo isso? Quem que vai querer ficar perto de você? As pessoas, ninguém quer ficar perto de gente que só reclama. Aí você está enganado. Sabe quem vai querer ficar perto de você? Aquelas pessoas que têm o mesmo comportamento. Ela não vai querer saber o que está acontecendo com você. Ela quer simplesmente desabafar. Ela chega para você e fala assim, nossa, parece que você não está bem. O que está acontecendo? Na hora que você começa a falar, não sabe o que é, ela te interrompe. É porque você não sabe o que aconteceu comigo. Aí começa a trocação de problemas. Eu brinco sempre na aula. Começa a trocação de carniça. Um querendo que a carniça seja pior do que o outro. E aí como é que vocês dois ficam? Melhores? Não ficam melhores. Vocês ficam piores. Então, essa pessoa consegue localizar essa situação. Então, cuida com que frequência você fica contando as tragédias, fica contando os problemas, porque isso tem um impacto gigantesco no seu resultado. Lembra? Foque em fatos, tente encontrar soluções onde você está. O próximo aspecto é, reconhece o que faz bem e o que faz mal, não terceiriza. Olha, isso aqui é meu. Isso aqui a culpa é minha, eu vou me tornar responsável, porque esse é um dos grandes aspectos da resiliência, se tornar responsável pela resolução de pelo menos parte do problema. Então, aconteceu um problema, se eu estou inserida na empresa, o que eu posso fazer?
Sempre tem algo que você possa fazer. Não saia procurando culpados o tempo todo. Olhe qual parte do problema você pode se responsabilizar. Ah, então, bater o carro da empresa. Eu posso chamar o seguro? Não fui eu que bati. Fiquei até a pé por causa da batida do carro. Mas eu posso ligar para o seguro? Eu posso ver o carro reserva? Ao invés de reclamar e ficar culpando quem bateu, eu me torno parte da solução. Então, aconteceu um problema? Se pergunte, o que eu posso fazer para resolver este problema? Isso é um dos grandes aspectos da resiliência. O próximo, busca percepções diferentes. Converse com as pessoas. Como você enxergou o que aconteceu? Qual a sua opinião? Converse com o outro que geralmente não convive com você. Como você me viu nesta situação? O que eu podia ter feito de diferente? Se abre para percepções variadas. Por quê? Porque quando eu não busco esse feedback, essa resposta diferenciada, eu começo a achar que eu estou sempre certa. Eu começo a cristalizar alguns comportamentos. E isso é péssimo em relação a todos os aprendizados que nos acontecem. Porque tudo que te acontece por alguma razão. Ninguém é coitado, ninguém é vítima. Então, se você parar, o que eu fiz para chegar até aqui? Quando aconteceu esse problema, você fez um caminho. Nada acontece de um dia para o outro. Você recebe sinais, você recebe presentes. E uma das coisas que eu sempre digo nas aulas, o que você está fazendo de diferente para lidar com as situações de forma diferenciada? Porque a vida, ela te manda sinais. Lembra da frase que eu usei lá atrás, nas primeiras aulas? Mude antes que você precise? Pois é, isso faz parte da resiliência, porque senão quando o problema vem, ele te atropela. Então, você tem se desenvolvido profissionalmente? Você tem estudado? Você tem buscado cursos? Você tem buscado feedback para saber como é que você está? Porque senão a vida vem e te atropela. Aí não adianta reclamar. Você não olhou para todo o caminho que ela fez. Então, essa busca de percepções diferentes das suas vai te trazer isso. Espera aí, onde é que eu estou caindo e eu não estou me vendo? Nós temos muitos pontos cegos. A gente não consegue se ver sozinho. Eu preciso da ajuda dos outros para perceber o que eu tenho feito para continuar caindo nos mesmos buracos. Próximo, fala de coisas positivas. Como é a sua fala? Então, parei de reclamar. Mas você elogia? Você fala do que está dando certo? Você reconhece o que as pessoas estão fazendo de bem feito? Com que frequência você tem elogiado? E eu vejo isso demais. As pessoas estão num ritmo interno muito alto e elas mal se percebem. Como é que eu vou perceber o outro então? Mas isso é fundamental. Todo mundo quer ser visto. E de uma forma ou de outra, se eu não sou visto pelo que eu estou fazendo de bom, inconscientemente eu arrumo um jeito de ser visto pelo que eu estou errando, igual criança. Quando a criança começa a dar trabalho na escola, por quê? Porque ela está feliz? Não, ela precisa de ajuda, ela está precisando do seu olhar. Então, para e pensa, qual foi a última vez que você elogiou alguém? Isso é muito sério. Mais uma vez, as pessoas precisam ser reconhecidas, elas precisam ser vistas. E o último, e um dos muito importantes, e esse é um dos antídotos, tá? Reconhece os presentes que recebe. O que é isso? Um dos maiores antídotos para o otimismo. Você tem ideia do que seja? Vou parar um pouquinho aqui, Ivan, que eu vou só mudar os slides aqui para ir direto pro que eu quero aqui, tá? Esse. Então, um dos antídotos para o pessimismo, e eu sempre pergunto isso, as pessoas falam, é esperança, é fé em Deus, é otimismo, sabe? Não, tudo isso faz parte. Só que, por que esse assunto está sendo falado tanto, está tão na moda, está tão na mídia, as pessoas falam o tempo todo sobre isso? E é um dos maiores
antídotos para reorganizar essa forma como você olha esse mundo. Você tem ideia do que eu estou falando? Então, estou falando da gratidão. Mas espera aí, Iracema, mas eu agradeço. Para e pensa, como é que você agradece? Esse é o grande desafio, porque nós agradecemos de forma automática. Eu agradeço pela minha família, agradeço pela minha saúde, agradeço pelos meus filhos. E às vezes eu estou tão cansada à noite que eu não agradeço por nada. Só durmo, eu apago. Isso tem um preço, porque você vai dormir naquela energia da falta. Porque chega o final do dia, eu te pergunto, se você chegar no final do seu dia e parar 5 minutos e se perguntar, como é que foi o meu dia? Deixa eu colocar na balança o que deu certo e o que não deu. Qual vai ser o sentimento? Pouquíssimas pessoas terminam o dia com o sentimento de dever cumprido. A maioria tem terminado o dia com o sentimento de que passou e eu não vi. Estou devendo, tenho que fazer. E já vai dormir com essa falta, essa angústia. Então, a gratidão é começar a substituir isso. Tem um pensamento que eu gosto muito do Rudolf Steiner. Se estivermos vigilantes, não passará um só dia sem que aconteça um milagre em nossa vida. Caso não nos aconteça um milagre em qualquer dia de nossa vida, será simplesmente porque o perdemos de vista. O convite que eu quero te fazer hoje, até a próxima aula, é esse. Inicie o diário da gratidão. E não é simplesmente um diário qualquer. É no final do seu dia você precisa anotar 3 coisas boas que te aconteceram naquele dia. Não pode ser, não, mas espera aí, meu filho veio, eu agradeço pela saúde do meu filho. Agradeça pela saúde do seu filho, não tem problema nenhum. Só que você precisa agradecer por aqueles momentos que vão te acontecendo ao longo daquele dia, que daí o seu cérebro vai estar atento nisso, já que você tem que fazer esse diário. E a sugestão aqui é, convide 2 amigos para fazer com você. Fale desse assunto, fala, olha, eu iniciei um trabalho de gratidão. E eu gostaria que vocês fizessem junto comigo. Vamos fazer durante 20 dias, 21, 30 dias? Todos os dias, ao final do dia, vamos agradecer. Pode até criar um grupo no WhatsApp, Diário da Gratidão. 3 coisas boas que te aconteceram naquele dia. Você vai ver a energia com a qual você vai dormir. A responsabilidade muda, porque você vai estar de olho no que te aconteceu de bom, não só no que te aconteceu de ruim. E tudo muda, o seu olhar começa a mudar. Então, dessa aula até a outra, eu gostaria que você exercitasse isso. Olhe para o seu dia e pelo que você seria grato. E vai anotando, para no final do dia você trocar com os seus amigos, com a sua família. Eu tenho uma aluna que ela tem 2 crianças, uma de 7 e uma de 9. Ela engajou as crianças nesse exercício. Então, ela vai fazer oração com eles e eles já falam, o que aconteceu de bom no seu dia hoje? As crianças já pedem, porque está movimentando a família dela, eles vão dormir numa outra energia, num outro espírito. Ok? Então fique bem e até a próxima aula. Deu?